O universo Pokémon é realmente maravilhoso, seja com jogos, brinquedos e principalmente o anime. O anime que nos faz emocionar, nos faz sentir felicidade e até mesmo tristeza, seja com o reencontro de um antigo amigo ou até mesmo com a morte de uma pessoa que a gente nem sequer esperava. E é disso que iremos falar, as mortes mais tristes do Pokémon. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui com vocês é o Léo. E hoje eu vou trazer para vocês as 5 mortes mais tristes e impactantes que aconteceu no universo de Pokémon, seja no anime ou até mesmo nos jogos. E para isso, se você realmente quer demonstrar um apoio para mim, mostrar que você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça, por favor, dê o joinha e compartilhe esse vídeo com seu amigo, que isso vai ajudar demais o canal a crescer. E claro, vai me deixar muito feliz, fazendo com que eu traga mais desse tipo de conteúdo para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A quinta morte mais impactante é o do Dr. Fuji, que eu sei que vocês devem estar se perguntando quem é esse Dr. Fuji, ou até mesmo não se lembram, mas eu aposto que vocês sabem sim quem ele é. Ele foi introduzido pra gente no primeiro filme de Pokémon, Pokémon Mewtwo. Ele é aquele cientista que acabou criando o Mewtwo. Só que a história por trás dele é bem triste. O que acontece é que ele só aceitou o convite da equipe Rocket para criar o Mewtwo por um pequeno detalhe, que é ele queria clonar a sua filha. Isso porque ela havia falecido. Então, para continuar as pesquisas e tentar criar um clone da sua filha, ele acabou aceitando a proposta da equipe Rocket. Porém, depois que ele aceitou a proposta da equipe Rocket, ele acabou falhando na primeira tentativa de clonar a sua filha. Então, resolveu simplesmente decidir focar 100% no clone do lendário Pokémon Mew, que foi justamente a proposta que a equipe Rocket tinha feito para ele. Só que, nesse caso, ele realmente acabou conseguindo. O problema é que depois que ele conseguiu, o trabalho dele foi tão bem feito que o Mewtwo acabou criando realmente uma consciência. Ele não simplesmente era um clone, ele tinha vida, basicamente. Só que o Mewtwo logo entendeu que os humanos não estavam ali por ele, que ele era simplesmente uma ferramenta. E da forma que ele foi criado, acabou impactando muito no Mewtwo, fazendo com que ele não só matasse o Dr. Fuji, mas diversos cientistas que trabalhavam ali, fazendo com que o Dr. Fuji nunca tivesse a chance de tentar reclonar a sua filha. Em outro aspecto, ele acabou se encontrando com sua filha de uma forma diferente. A quarta morte mais impactante foi a do Cyrus da equipe Galáctica, no caso, o líder da equipe Galáctica. Ele teve duas mortes. A primeira foi no anime, e justamente ele, pela ambição dele de querer controlar o tempo e espaço para criar um novo mundo, uma nova galáxia, ele acabou ficando preso no tempo e espaço. Isso no anime. Mas o que mais me impactou mesmo foi a segunda morte dele, que é nos jogos. A premissa é a mesma, ele quer controlar o tempo e o espaço, porém o desfecho acaba sendo mas muito diferente. E o Pokémon Generation acaba mostrando isso pra gente também. No caso, ele tinha conseguido capturar tanto o Palkia e o Dialga, os dois Pokémon lendários que poderiam dar o que ele queria, a criação de um novo mundo e uma nova galáxia. Porém, Giratina aparece nessa situação e acaba libertando os dois, fazendo com que o Dialga e Palkia simplesmente fugissem do local. E em seguida, ele leva o Cyrus para o mundo dele. E essa parte é uma parte que eu preciso comentar alguns pontos com vocês, porque fica muito indefinido o que aconteceu com o Cyrus. No anime é óbvio que ele acabou morrendo porque ele ficou preso no tempo e espaço. Uma hora ele ia acabar morrendo, não teria o que fazer. Porém, nos jogos é um pouco diferente, porque o que o Pokémon Regeneration representa pra gente
mostra que o Cyrus ele acabou encontrando o mundo ideal dele, um mundo vazio, um mundo silencioso, um mundo onde ele realmente se adaptava, ele só sentiu alívio. E no Pokémon Generation não fica claro que ele morreu, só mostra que o Cyrus fala para a equipe dele que não era para buscar ele, e depois o Giratina grita, fazendo com que ele perca sinal com a equipe dele. No meu ver, ele acabou sim falecendo, o que é bem triste, mostrando mais uma vez que Pokémon não é um anime tão de criança assim. A terceira morte mais triste que aconteceu no Pokémon foi a Floette. E para isso eu preciso contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, no mundo Pokémon, houve uma guerra em Kalos, que acabou envolvendo diversos Pokémons e humanos. Um deles que acabou se envolvendo foi o AZ e o seu Pokémon Floette. A Floette não tinha muita escolha e acabou sendo mandada para a guerra, porém acabou morrendo, fazendo com que o próprio AZ entrasse em uma depressão que não importasse para ele do que jeito seria, mas ele queria simplesmente que seu Pokémon voltasse, queria o seu amigo de volta. Então, ele acabou criando uma máquina para reviver este Pokémon. E conseguiu. Porém, depois de reviver a Floette, ainda cego pelo ódio e a dor de ter perdido seu Pokémon, e não querendo que isso acontecesse de novo, fez com que ele tomasse atitudes que a própria Floette não aprovaria. Ele pegou a máquina que reviveu a Floette e a transformou em uma arma suprema. E quando eu falo arma suprema, é uma arma que realmente devasta tudo. Tudo isso para acabar com aquela guerra de vez. Porém, nesse processo ele acabou matando diversos Pokémons e humanos. A Floette viu aquilo e aquela situação entendeu que a vida de diversos Pokémons e humanos foram tirados para salvar ela. Ela não se viu com escolha e acabou abandonando o AZ. E depois desse abandono, o AZ continuou simplesmente buscando por Floette por diversos anos. A segunda morte mais triste foi a do Ash. E essa eu preciso explicar para vocês também. No primeiro filme do Pokémon, o filme onde o Mewtwo nasce, em um certo momento o Ash acaba se envolvendo em um golpe onde o Mew e o Mewtwo desferem um no outro. E Ash não queria que os dois brigassem. Na verdade, ele não queria que nenhum Pokémon brigasse da forma que estava brigando até a morte, fazendo com que os Pokémon se desgastassem, fizessem tudo para um acabar com a vida do outro. E Ash queria simplesmente parar com aquilo. Então ele resolve se entrar no meio dos dois golpes, porque não queria que nenhum dos dois Pokémon se machucasse. Porém, nesse momento ele acaba se tornando pedra, fazendo com que ele simplesmente morresse. Claro que no filme eles trouxeram isso, o Ash de volta, com uma premissa bem bonita, onde todos os Pokémons entendem que não precisam brigar um com o outro, não precisam se matar um ao outro, e acabam chorando pelo sacrifício do Ash. Inclusive o Mewtwo fica sem entender por que ele fez aquilo. E com o choro de todos os Pokémons, principalmente do Pikachu, que toca o coração de muita gente, o Ash acaba retornando à vida. E a morte mais triste de Pokémon, pra mim, com certeza, é a morte do Marowak. Na verdade, ela tem diversas versões. Essa morte do Marowak, para vocês entenderem, basicamente o Cubone, aquele osso que ele utiliza na cabeça, seria das mães falecidas, dos pais falecidos, por assim dizer, do Cubone, no caso sendo o Marowak. O Pokémon Fire Red, o anime em si, e também o jogo, ele mostra pra gente essa cena, que é bem triste, bem triste.
Basicamente, vou explicar pra vocês o que aconteceu no anime. O Kubone, ele estava sendo perseguido pela equipe Rocket e ia ser capturado para ser vendido. Nisso que ele ia ser capturado para ser vendido, a mãe dele apareceu para salvar ele. E pra mim aqui é uma das mortes mais pesadas, porque ela consegue salvar o filho dele, consegue salvar o filho dela, né? E pede pra ele correr. Só que a equipe Rocket resolve bater, espancar o Marowak até ele morrer. E mais tarde Marowak volta para aquele local e encontra a mãe dele morta, o que é bem triste, fazendo com que o Kubone ficasse com uma revolta dos humanos, fazendo com que ele não confiasse mais nos humanos. Porém, um senhor, no caso o Senhor Fuji, ele aparece lá, encontra o Kubone e simplesmente abraça ele, porque ele entende o que aquela situação que aconteceu. Inclusive fala pra ele, pobre coitado, e dá um abraço nele. E esse foi o único humano que o Kubone, depois de anos, continuou confiando. E quem assistiu sabe que essa cena é bem pesada. Pra mim o que pegou mais foi a parte tanto da mãe do Kubone morrendo, como a do Fuji abraçando ele. Quem perdeu um ente querido sabe muito bem como é a dor complicada de se perder alguém, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. Enfim, essa com certeza eu não tenho muito nem o que falar ou explicar pra vocês. Simplesmente é uma das mortes bem tristes que tem no Pokémon, mostrando mais uma vez que a gente pode sim tirar muitas críticas sociais, muitas coisas boas e também tristes do universo que a gente ama, dos animes que a gente ama. E esse é um quadro que vai ficar um pouco mais frequente aqui pra vocês. Eu trouxe o Pokémon porque é um anime que eu gosto muito e tenho um pouco de vício nele, mas que dá pra eu explicar um pouquinho melhor pra vocês. Então, é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu não queria fazer ninguém chorar, mas se você se emocionou, ou se lembrou de algo, ou concorda comigo em algo, fico feliz. E deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueçam, claro, de compartilhar e deixar o joinha, porque isso fortalece demais. Eu só tenho que agradecer a vocês. E feliz ano novo, gente. Um pouco com um vídeo um pouco diferente, um pouco mais triste, mas ainda assim eu desejo pra vocês um feliz ano novo do fundo do meu coração. Ok? Se cuidem e até a próxima. Fui.